Meu nome é Carolina, eu sou contadora e pós-graduanda em gerenciamento ágil de projetos. Atuo no financeiro do SEMAIS há 3 anos, mas tenho experiência com organizações do terceiro setor há mais de 10 anos. Hoje, o objetivo da nossa aula é falar sobre prestação de contas na parte financeira. Então, os principais objetivos que nós vamos tratar hoje, vai ser os fundamentos das prestações de contas, quais são as exigências legais, estrutura da prestação de contas, boas práticas, erros comuns e quais são as recomendações para que as organizações executem uma prestação de contas de forma clara e correta. Qual é o conceito de prestação de contas? Prestação de contas é o procedimento em que se analisa e se avalia se aquela execução da parceria foi feita de forma correta entre órgão e instituição do terceiro setor e se foi possível cumprir o objetivo que foi proposto no momento da escrita do projeto. Prestação de contas como controle social e transparência jurídica. É possível, através da prestação de contas financeira, avaliar se o recurso que foi recebido por aquela instituição foi executado de forma correta, a população, tendo acesso a essa prestação de contas, ela consegue opinar, ela consegue fiscalizar e até cobrar uma melhoria da instituição. E essa parte da segurança jurídica traz um fortalecimento dos órgãos entre órgãos públicos e as instituições do terceiro setor. Então, isso facilita no controle de tributos, pagamento de impostos, facilita auditorias, controles fiscais. E quais são as principais diferenças entre a prestação de contas financeira e técnica? O foco da prestação de contas técnica é o resultado, meta e as atividades realizadas, enquanto na prestação de contas financeira, o foco é voltado para os gastos, para as receitas e movimentações financeiras. O objetivo da prestação de contas técnica é comprovar se o que foi planejado pela instituição no momento da escrita do projeto foi cumprido, enquanto no financeiro é demonstrar que os recursos foram utilizados de forma correta. Em relação ao responsável, o responsável pela prestação de contas técnica é o coordenador técnico do projeto, enquanto no financeiro vai ser o setor financeiro e contábil. Em relação à avaliação da prestação de contas, na parte técnica é avaliada a qualidade e impacto das ações realizadas, enquanto no financeiro, legalidade e correção dos gastos. Ciclo de um projeto, da aprovação até a prestação final. É muito importante que a instituição tenha o conhecimento do financeiro não no momento em que ela recebe o recurso para executar o projeto. Ela tem que pensar no financeiro desde o momento da escrita do projeto. Então, vocês estão escrevendo, a organização do terceiro setor está escrevendo um projeto, ela tem que pensar em tudo. Eu vou ter um coordenador, eu quero ter um coordenador técnico no meu projeto. Como que esse coordenador vai atuar? Ele vai ser uma pessoa jurídica, ele vai ser um contratado seletista, então vocês vão assinar a carteira dele, vai ser recolhido em cargo. Em caso que esse fornecedor seja uma pessoa jurídica, ele emite uma nota fiscal, ele tem um CNAE, que é o Código de Atividades, correspondente à atividade que ele vai prestar durante o projeto, vai ter viagem durante o projeto, como que vão ser comprovadas essas viagens? O hotel vai fornecer uma nota fiscal? Onde que esses colaboradores vão comer? Esses restaurantes, eles vão emitir um cupom fiscal? Eles emitem nota? Então, isso tudo tem que ser pensado no momento da escrita do projeto, para que não ocorram erros na prestação de contas. Quais são as exigências legais? O marco regulatório das organizações do terceiro setor, que é a Lei 13.019/2014,
ela é a principal lei das organizações de sociedade civil. Então, todas as obrigações das entidades do terceiro setor, elas constam nessa lei. Além da lei, tem a legislação estadual e as regras de prestação de contas do município, que são muito importantes, porque tem organização do terceiro setor que ela recebe recurso do Estado para executar aquele projeto. Então, além da Lei 13.019, essa instituição ela vai ter que estudar a lei estadual, né? A legislação estadual. A organização ela também pode receber um recurso da prefeitura, do município. Então, além do marco regulatório, ela tem que estudar a regra de prestação de contas do município. Cada estado e cada município age de uma forma. Tem prefeitura que cobra que a prestação de contas seja digitalizada através de pasta. Tem prefeitura que vai cobrar que a prestação de contas seja impressa, que aquela organização da sociedade civil faça um documento, né, uma pasta física e leve até a prefeitura para que a prefeitura possa analisar. Então, cada estado e cada município tem a sua particularidade. E como que é feita uma estrutura de prestação de contas, tanto técnica quanto financeira? A prestação de contas técnica ela é baseada em relatórios de atividades, listas de presença, fotos e vídeos, materiais de divulgação, atas de reuniões e compilados de entrevistas e depoimentos. Então, para toda atividade, para toda meta, né, que vocês criam no momento da escrita do projeto, vocês precisam comprovar que essa meta ela foi cumprida. E aí, essas comprovações técnicas são feitas dessa forma. Então, por exemplo, um projeto de educação ambiental em escolas para crianças e adolescentes. Como que vai ser comprovado que, de fato, teve essa educação ambiental nas escolas? Vai ser comprovado através de ata, vai ser comprovado através de foto, vai ser comprovado através de vídeo. Isso tudo são meios de verificação técnicos. Em relação ao financeiro, como que a gente comprova que essas atividades foram executadas? Através de relatório financeiro, através de extrato bancário, através de comprovante fiscal. O que são os comprovantes fiscais? São as notas, cupons e folhas de pagamentos, né, em caso de contratação de seletistas. E quais são as boas práticas de execução de prestações de contas? E aqui eu vou falar das boas práticas tanto do técnico quanto do financeiro. São atitudes que ajudam, que vão auxiliar a organização da sociedade civil no momento de prestar conta, né? Do técnico, é muito importante que a organização leia o edital do chamamento, né? Leia quais são as exigências para que ela faça a escrita daquele projeto, definir metas que sejam palpáveis e indicadores de resultados, manter sempre as pastas, sejam físicas ou digitais, organizadas, né, para que a entidade ela tenha facilidade de identificar essa documentação, manter um relatório padronizado de atividades realizadas, por exemplo, no caso, né, que eu falei anteriormente da educação ambiental nas escolas. Quantas crianças vão ser impactadas com a educação ambiental? Quantas crianças vão estar presentes, né, no evento? Então, essas são metas que são palpáveis. Ter sempre uma integração com o financeiro e, em caso de fotos e vídeos, sempre ter autorização de imagem. Em relação a essa integração com o financeiro, é muito importante que a entidade do terceiro setor saiba que no momento da escrita do projeto, tudo que ela colocar na parte técnica vai ter que constar no financeiro. Então, para um evento de educação ambiental, essa organização ela vai ter que pensar cuidadosamente assim, em tudo que envolva o financeiro nessa educação. Vai contratar uma empresa, vai ter um fornecimento de lanche, vai ter um custo com transporte. Então,
sempre elencassem o que precisa financeiramente para executar essa atividade. E como foi falado, né, sobre as metas das metas serem palpáveis, eu trouxe aqui um slide mostrando uma forma de escrita, né, de projeto em relação a essas metas. Então, aqui a gente está trazendo, né, um projeto que propõe recuperação de nascentes. Então, quais são as atividades que serão executadas nesse projeto? Cercamento de nascentes, plantio de mudas, reunião com os proprietários. E qual que vai ser a meta? Eu quero cercar 50 nascentes, eu quero plantar 500 mudas e eu quero fazer uma reunião envolvendo 90% dos proprietários dessas áreas. E quais serão os meios de verificação? Vai ser um relatório técnico, né? Registro fotográfico, relatório técnico mais o registro fotográfico. E na reunião com os proprietários seria uma ata de reunião, uma ata de presença assinada por todos os envolvidos. Agora a gente vai falar sobre as boas práticas de execução de prestação de contas no financeiro. Então também, né, é muito importante que a organização, a parte financeira, estude o chamamento, né, o edital, que crie um regulamento de viagens, né, de compras e contratações, e esse tópico do regulamento é muito importante. Tem muitos projetos em que os colaboradores vão para o interior, né, às vezes eles vão para uma área rural, em que a pessoa que presta o serviço ali, ela não emite nota, ela não emite um cupom fiscal. Então, o regulamento de diárias, ele é muito importante porque aquela pessoa ela vai receber, o colaborador ela vai receber a diária, ela vai executar o serviço dela e ela não vai ter essa obrigação, né, de receber esse cupom, né, de pegar esse cupom, de pegar nota fiscal, porque ela já está sendo regulamentada pelo regulamento de diárias. E processo de compras também é muito importante, porque é através do processo de compras que a organização vai fazer, né, a orçamentação, vai ver se o valor daquele prestador de serviço ou algum produto que essa instituição quer comprar está de acordo com o mercado. É através do processo de compra que a organização vai emitir uma certidão negativa, né, daquele fornecedor, vai ver se ele tem alguma dívida, se a empresa, né, está regular perante o Estado, perante o município, perante a Receita. Então, é muito importante fazer um processo de compras. Abertura de uma conta exclusiva. Então, a organização, ela faz a escrita do projeto, recebeu o recurso, ela abre uma conta exclusiva para executar aquele projeto. Encerrou o projeto, encerra a conta bancária. Até para não ter cobranças, né, de tarifa, essa instituição ficar em débito com o banco, então encerrou um projeto, encerra a conta. Manter também, assim como no técnico, as pastas físicas e digitais organizadas. Uso de planilha, né, para o controle financeiro e registrar todas as transações, ou seja, registrar as entradas e as saídas. Lembrar novamente, né, que é muito importante que o financeiro esteja sempre em integração com o técnico e que a organização faça os pagamentos preferencialmente por transferência ou PIX, evitando cheque ou dinheiro. E qualquer alteração que ocorra durante a execução do projeto, é muito importante que a organização comunique com antecedência. E isso acontece, está tudo bem. Tem organizações que escrevem o projeto, que fazem algumas, né, previsões, mas durante a execução, às vezes aquela organização fez a previsão de uma despesa que não vai mais precisar durante a execução do projeto. Então, teoricamente, está sobrando um saldo e ela quer remanejar esse saldo para uma outra despesa. Tudo bem, desde que ela comunique antecipadamente, né, ao órgão e faça, né? Aí vai da prefeitura ou do estado, de acordo com cada exigência, né? Mas que talvez ela faça isso via ofício, mas que ela comunique sempre de forma antecipada quais são essas modificações que vão ocorrer durante a execução do projeto. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo
e é uma sugestão de como organizar as pastas em relação aos projetos, né, as pastas digitais. Vocês podem criar, né, um projeto aqui, eu coloquei como projeto teste 2025. Dentro do projeto teste, a gente cria aqui quais são os meses, então é agosto, setembro, outubro, vai criando por mês. E dentro de cada mês a gente vai criando os dias em que ocorreram pagamentos. Então, por exemplo, no dia 1/8 ocorreram pagamentos. Então, todas essas despesas que ocorreram nessa data, seja nota fiscal e comprovante, eu vou colocar no dia 1/8. O mesmo para o dia 4, dia 5. Aqui é só um exemplo, mas é uma forma de deixar que fique organizado. Então, aqui, ó, dia 1/8, teve o plano de saúde e teve o plano de saúde nota fiscal e o plano de saúde boleto. Agora, a gente vai ver um exemplo também, uma sugestão de planilha de controle financeiro. Então, como que a gente pode ter, né, esse panorama financeiro? Colocando as despesas, a quantidade que foi prevista no momento da escrita do projeto, o valor unitário daquela despesa. Então, aqui, por exemplo, o aluguel foi previsto 12 meses. Então, nesse exemplo aqui, é um projeto de 1 ano. O valor mensal de R$1.000, totalizando 12 mil. E aqui a gente vai colocando os gastos, né, à medida em que eles vão ocorrendo. E o residual é o que está sobrando daquela rubrica. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar o que foi previsto, o que foi gasto e o que tem de remanescente. Então, a gente consegue ver ali, né, o que está sobrando. Inclusive, pode ter casos em que a gente provisione um valor, mas durante a execução do projeto, essa despesa aumente. Então, aqui a gente consegue ver, né, o limite dessa rubrica, se vai precisar de utilizar, por exemplo, do rendimento bancário para cobrir alguma despesa, ou se nós vamos conseguir fazer um remanejamento de rubrica. Eu tenho uma rubrica que está sobrando. Eu consigo remanejar para essa aqui, que está em falta. Eu não tenho nenhuma rubrica, mas eu tenho rendimento bancário. Eu posso usar do meu rendimento para cobrir uma despesa? Sim, conforme falado anteriormente, desde que seja comunicado com antecedência. E aqui também nós temos um exemplo de como se fosse um livro caixa. Então, aqui é lançado diariamente, né, a rubrica que foi criada ali no momento da escrita do projeto, o nome daquele fornecedor, né, que a gente contratou um serviço ou que a gente comprou algum produto, o CNPJ, o tipo de documento que aquele fornecedor emitiu. Então, aqui, por exemplo, o oficineiro é um contra-cheque. Então, esse oficineiro, ele é seletista, né? Ele foi contratado ou tem o recolhimento de encargos em cima desse prestador de serviço. Agora, o técnico, ele emitiu uma nota. Então, aqui eu já vejo que é uma pessoa jurídica. Aluguel, também foi uma nota. Então, aqui a gente vai lançando diariamente à medida em que os pagamentos vão acontecendo, como se fosse um livro caixa, e a gente consegue visualizar as despesas também para além do banco, né? Porque a gente consegue ver no banco, e aqui a gente consegue ver também de forma detalhada. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os erros que são muito comuns no momento da prestação de contas financeira e que podem atrapalhar a instituição. Então, é despesa não prevista no plano de trabalho. Conforme eu falei anteriormente, a organização do terceiro setor, ela escreve um projeto, ela prevê as despesas e durante a execução ela vai, né, utilizando essas despesas que foram previstas. Caso a organização tenha uma despesa que não foi prevista no projeto, isso não está correto, isso deveria ter sido comunicado e não foi. Aí, no momento da prestação de contas, né, o analista financeiro que tá avaliando aquela prestação de contas vai identificar esse erro, vai comunicar à organização da sociedade civil. A ausência de documento fiscal, então é isso, fez um pagamento, às vezes a organização apresenta um comprovante, mas não apresenta uma nota. Apresenta um comprovante, mas não tem um cupom fiscal, não tem um documento que seja hábil. Falta de cotação quando exigida. Então, também, né, como eu falei anteriormente, o projeto ele pode sofrer alteração.
a organização ela pode sim ter novas despesas, este comunicado anteriormente, mas a partir do momento que ela faz essa solicitação, o órgão ele pode sim pedir novas cotações, né? É um serviço novo, é um produto novo, então tem que ter o envio, né, de orçamentação, prazos descumpridos, quando a organização ela não faz o cumprimento de prazos. Então, você recebeu o recurso, você vai ter data, né, para prestar contas. Quando ultrapassa o limite da data e nada foi feito, isso é um erro da organização. Mistura de contas da entidade e do projeto. É muito importante que a organização abra uma conta exclusiva para o projeto, para que despesas desse projeto sejam pagas nessa conta e que não tenha essa mistura, né, de conta de recursos próprios com conta de projeto. E a ausência de evidências, esse aqui é muito para a parte técnica, né? O exemplo é a lista de presença. Eu fiz uma reunião, né, dando o exemplo lá da recuperação de nascentes. Eu fiz uma reunião com 90% dos proprietários do imóvel, porém, não tem lista de presença. Então, não tem como a gente saber que, de fato, ocorreu essa reunião. Não tem foto, não tem vídeo. Então, é muito importante que tudo seja muito feito. Relatórios superficiais sem detalhamento. Sem o conteúdo, né? Sem a metodologia. E, principalmente, que a organização não mostre os seus resultados. Eu trouxe alguns casos, né, de erros que acontecem na prestação de contas. E esse primeiro caso aqui é sobre uma organização da sociedade civil que realizou uma compra de materiais de oficina, porém a nota saiu em nome de pessoa física e não do projeto. Então, é muito importante verificar, né, se a nota fiscal tem CNPJ correto, se tem descrição compatível e está dentro da vigência do projeto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o fornecedor foi emitir a nota, mas ao invés de emitir a nota no CNPJ, ele emitiu uma nota, sei lá, avulsa, uma nota no CPF e não foi válido. Pagamento em dinheiro vivo. Então, a entidade pagou oficineiros em espécie sem retorno, sem recibo formal. Qual é a lição? Fazer pagamentos via transferência, PIX, da conta do projeto com recibo assinado. O dinheiro ele é muito difícil de fazer o acompanhamento. Tem organização que faz um saque de R$40 mil e ele vai pagando vários fornecedores diferentes com esse dinheiro. No momento em que vai fazer a prestação de contas, quando vai somar as notas, às vezes não fecha com os 40 mil que ele sacou. E aí o dinheiro já se perdeu. Então, nós não aconselhamos mesmo que faça saque e que pague esses fornecedores com dinheiro, mas sempre com transferência e muito importante que esse pagamento seja nominal ao fornecedor, né? Então, não é para tomar um serviço ou comprar um produto em que tem um CNPJ na nota, mas no momento em que for fazer o pagamento, pagar para uma pessoa física, que é uma despesa fora do plano de trabalho. Então, a organização da sociedade civil, né, usou parte do recurso para reformar a sede, mesmo sem previsão no plano. Então, é considerado uma despesa irregular. Ela tinha um projeto de recuperar essa nascente, mas quando foi ver sobre um recurso, ela foi lá e tem uma sede dessa organização em que ela pega o recurso e faz uma reforma. Eu estou precisando de fazer uma pintura na minha organização. Ela vai lá e faz essa pintura com recurso do projeto. Não pode, não foi previsto, não estava no objetivo, não era o objetivo principal do projeto que essa organização fizesse essa pintura. O caso número 4 aqui é documentos ilegíveis, né? Notas fiscais foram digitalizadas de forma borrada e sem assinatura digital. Então, também, sempre quando for, né, fazer uma despesa, que vocês forem pagar algum fornecedor, que ele fizesse a emissão de nota, se ele não enviar a nota digital, né, por e-mail, vocês podem pedir, ele pode entregar a nota física. A partir do momento que ele entregar essa nota física, vocês já vão escanear. Claro que de forma legível, com um bom aplicativo de celular ou até com um scanner. Nesse caso aqui, na verdade, tem muitos casos em que o fornecedor, o tomador de serviço, né, a organização de sociedade civil,
ela recebe a nota, não escaneia naquele momento. Isso acontece muito com o cupom fiscal, porque o cupom fiscal ele apaga muito rápido. Então, a organização não escaneia, né, no primeiro momento, passa um tempo, esse cupom apaga, a nota fiscal apaga. Na hora que a organização vai fazer, né, o scanner ali, não funciona, o documento fica ilegível e quem está fazendo a prestação de contas não consegue visualizar se de fato aquele valor que foi pago é o valor do cupom, não consegue visualizar o que tem no cupom, né? Às vezes a organização vai falar, é alimentação, mas quem está ali fazendo a análise da prestação de contas não consegue visualizar que é alimentação porque o documento foi apagado. Agora, a gente vai falar sobre quais são as nossas recomendações finais. A prestação de contas é um dever legal, é uma obrigação das organizações. A partir do momento que vocês recebem o recurso, é muito importante que vocês prestem contas, que vocês mostrem que aquele recurso ele foi executado de forma correta, tanto no técnico quanto no financeiro. É muito importante que vocês mostrem que os pagamentos eles ocorreram de forma correta, que eles ocorreram com notas fiscais, que eles ocorreram, né, com cupons fiscais, com documentos hábeis. É muito importante que a instituição do terceiro setor organize, né, os documentos. É muito importante que a organização verifique os extratos, verifique os saldos das rubricas, faça o acompanhamento financeiro, o controle financeiro, veja se tem saldo remanescente na rubrica, veja se está faltando. Isso é uma atividade diária, assim, né? Porque acaba que um projeto ele tem pagamento praticamente todos os dias. Então, a organização ela precisa fazer esse acompanhamento. É muito importante que a organização atenda às solicitações de ajustes, né, do concedente, que cumpra os prazos de entrega, que confira todas as despesas do plano de trabalho. É muito importante que tenha esse controle mesmo, porque se a organização fizer dessa forma, né, fizer um acompanhamento de perto dos gastos, das receitas, né, fizer um documento, assim, uma prestação de contas mais organizada, tudo vai funcionar melhor. E aí, por hoje, foi isso. Obrigada!